A aventura de Portugal começa na criação de um comitatus, um condado, uma unidade política ou militar específica, destinada a proteger o flanco ocidental do reino leonês, que entretanto travava uma guerra brutal de grandes dimensões contra uma outra civilização que ocupava a nossa Península Ibérica. Este é o espaço onde Portugal se afirmará necessariamente através da sua definição militar. Mas essa construção marcial necessita de guarnições nos castelos, de homens que montem a cavalo e que mantenham a terra do inimigo desassossegada. Nesses tempos, o Islão ainda ocupava uma parte considerável da Península Ibérica e dominava praças fortes verdadeiramente sobredimensionadas, como Alcácer do Sal, Évora e Beja. Era destes territórios mais a sul que saíam grupos de assalto que vinham praticar razias e que procuravam naturalmente sustentar como sua uma parte do território peninsular. Define-se em Portugal uma estrutura militar que avançará sobre os rios, limites fundamentais na definição das nossas primeiras fronteiras a sul. O Mondego, a base de onde tudo arranca, e o Tejo, conquistado entre junho e outubro de 1147, são cruciais na definição da primeira fase de avanço num processo de composição nacional. Uma das principais características que define a nossa terra e a nossa gente é de que vivemos desde sempre em espaços fortificados, encastelados. A militarização da nossa sociedade é uma das características da nossa própria independência. E ela é muito visível ainda hoje numa memória que de 10 em 10 quilómetros, de 5 em 5, preenche uma malha como se fosse uma teia de aranha de velhas fortificações que vêm dos alvores do mundo muçulmano praticamente até aos nossos dias, e muitas delas travaram combates de norte a sul do país ainda no século XIX e quase a chegar ao século XX. Este processo de encastelamento e este processo de dificuldade de marcha inimiga é um dos momentos, se calhar mais determinantes também, nos acontecimentos que levam os portugueses a travar uma batalha pela sua própria sobrevivência. Corria ao mês de agosto de 1385, num pequeno monte, quase que preparado e armadilhado para receber uma força inimiga muitas vezes superior. Aí, no final desse quente dia de agosto, travou-se a força da invasão vinda de Castela. E essa invasão vinda de Castela marcou a independência da nossa segunda dinastia. Um tempo terrível em que a Europa toda estava levantada em guerra e onde Portugal e os seus reis, sobretudo o último rei da primeira dinastia, Dom Fernando, achava que também ele podia ser rei da coroa de Castela. E, juntando uma força terrestre poderosíssima, uma força naval que não lhe ficava atrás, fez por terra e por mar a sua tentativa de dominar Castela. Acompanhando os besteiros portugueses, a cavalaria portuguesa, os municípios em armas, juntou-lhe mercenários do país de Gales e de Inglaterra, que criaram também eles próprios um processo de combate que modificava a arte da guerra nos finais da Idade Média. Na primeira fila da aljubarrota combateram homens de armas ao lado de cavaleiros couraçados, com achas, martelos, espadas, a pé, sobre um inimigo que avançava por um terreno inclinado, armadilhado, uma garganta onde nos dois lados arqueiros com arco longo inglês e do outro lado os temíveis besteiros portugueses rechaçaram e esmagaram esta força inimiga. Vital tornava-se para Portugal defender a independência, e sem a posse completa do Algarve e a proteção das suas águas, das rotas de acesso que saíam do Golfo das Éguas, o Estreito de Gibraltar, seria praticamente impossível mantermos a nossa independência para o futuro. As galés comandadas pelo Conde Dom Henrique, que na manhã em que a força se junta toda ao largo de Ceuta, partem para fazer o reconhecimento das praias, mas esse reconhecimento transforma-se em desembarque. O desembarque transforma-se em correria, e estas forças apiadas do infante Dom Henrique
entrando pela porta da Almina, só são travadas pelos próprios panos da muralha da grande torre de menagem da Alcáçova da cidade de Ceuta. A grande força militar de Ceuta não estava por ali, estava longe a combater outros inimigos, mas o que interessava estava feito, estava realizado. Tomava-se de assalto aquela cidade, fazia-se dele um enclave de primeira linha na definição da nossa independência e num trampolim que Portugal muitas vezes iria usar para abrir os caminhos do Sul e as rotas do Atlântico.